Hoje a gente está nesse episódio 3, né? Dimensões da alma, as 3 faculdades da alma que nos habita. Então, só para lembrar vocês, né, e fazer de novo essa costura entre os episódios, né? A gente vem falando dos 3 mundos que nós habitamos ou que nos habitam, né? E dos 4 corpos que correspondem, né, à encarnação desses 3 mundos na nossa forma humana. Então, a imagem biológica do homem, a imagem psíquica do homem e a imagem espiritual do homem, né? As 3 curvas dentro dessa curva maior que é chamada de curva biográfica. Aqui também a gente passou pelas fases da vida, né? Das 3 grandes fases, né? Do corpo, dos corpos, e agora a gente vai passar para essa segunda fase, que é a fase do desenvolvimento e amadurecimento da alma, que tem 3 fases, né? Que é esse tempo dos 21 aos 42. Então, para vocês irem acompanhando isso. E aí, aqui aquela imagem maior, né, linear das fases da vida, que vai do 0 ao 63, eu dei um zoom, né, e recortei essa fase do meio intermediária, né, corpo, alma, espírito, né, então a fase intermediária é a fase do desenvolvimento das almas. Então, aqui, dos 21 aos 42, tem 3 setênios no meio, né? É os 21 aos 28, 28 aos 35, 35 a 42. Então, esse momento, né, onde a gente está afinando esse instrumento, fazendo, né, lidando com esse amadurecimento psíquico e nesse movimento de autoeducação, de troca com a vida, de enraizamento no mundo, né? Primeiro enraizamento na família e nesse ninho e nesse entorno inicial, e agora esse movimento de desenraizar de lá e enraizar no mundo. Então, essa primeira fase é chamada de alma das sensações, eu vou falar delas, mas eu queria que vocês localizassem elas, né? Primeiro é a alma das sensações, depois a alma do intelecto e da índole, são os nomes que o Steiner dá, e a terceira é a alma da consciência. Então, cada uma correspondente a cada setênio dessa grande fase dos 21 aos 42. Então, para vocês terem, né, localizarem aqui, nós vamos nos debruçar, né? E aqui eu queria mais especificamente, né? Ontem a gente falou dos 4 corpos que a gente tem, que nos habitam e que nós habitamos, de acordo com a antroposofia, e falei da alma, né? Vou falar de novo aqui mais profundamente para a gente entrar nessa dimensão do que é esse corpo que nós temos, né? Esse corpo invisível. A alma, então, é o que unifica, dinamiza e negocia o mundo natural biológico, ou seja, os corpos terrestres, físico, e o cultural mental espiritual, né? Que é o corpo espiritual. Então, a alma está nesse meio, negociando, unificando e dinamizando esses 2 polos. Lembra sempre do gesto, né? Na alma, o homem assume o processo de morar no mundo, de ser um ser espiritual que está vivendo no mundo e sendo parte dele, de um habitante vivente e consciente do mundo, uma unidade espiritual corpórea. Olha que lindo, né? Aquela imagem que a gente vem trazendo, né? Que a alma é o que de fato nos torna humanos, né? Porque ela possibilita esse estar no mundo.
do espírito, né? Usando a terra para formar os nossos corpos e o espírito poder se manifestar aqui na terra, ela é esse elo de ligação. E o humano é o híbrido entre céu e terra, então a alma é o que nos possibilita morar no mundo, ser um ser espiritual que está vivendo no mundo. Isso é muito bonito, né? O corpo biológico, então, torna-se um corpo espiritualizado e dotado de consciência através da mediação da alma. O espírito torna-se também corpo através da alma. Por isso que a gente deu esse nome, né? O humano em nós, a consciência da alma e a alma da consciência, né? Que ela é o meio para a gente conseguir estarmos e sermos humanos. E isso traz essa ideia, né, de imanência do espírito, que é algo central para a antroposofia, né? Tem vertentes que lidam com a espiritualidade no sentido de transcendência do espírito. Aqui é o corpo e lá é o espírito. E para a antroposofia, estamos espírito, somos espírito, né? Então, imanência, o espírito está encarnado. Espírito como algo que se manifesta com e através da matéria, não sendo algo distinto dela mesma. E a alma é a solução que permite realizar essa gradação entre o material e o espiritual. Isso é muito central, né? A antroposofia enxerga desse jeito, por isso que a trimembração, né, e não a dualidade é tão importante para a antroposofia, né? Porque são gradações, tem 2 polos e um intermediário que liga esses 2 polos. Então, é muito importante a gente ter essa visão do que é a alma e da onde é que ela se localiza nessa dinâmica do homem. E aí, aqui eu vou trazer um pouquinho da descrição, né, do que seria a natureza dessas almas, né, desses 3 tipos desses 3 estados de consciência, né? E depois eu vou falar um pouquinho do correlato disso no chamado de amadurecimento biográfico que cada setênio do desenvolvimento das almas pede para nós. Então, a alma da sensação, que é o primeiro passo, ela seria essa instância psíquica mais próxima dos processos biocorporais. Ela está mais ligada ao corpo, né? Ela é o primeiro estágio para além da formação dos corpos, né? Então, ela seria ligada mais a esse mundo natural, animal, dos corpos, né, do astral, inserido dentro do homem. Então, essas sensações e emoções do corpo astral tornam-se mais carregadas de uma subjetividade humana, né? Então, por meio da atividade dessa alma, né? Dessa primeiro passo de amadurecimento da alma. E dos 21 aos 28, a gente está biograficamente buscando o nosso lugar no mundo, né? Eu trouxe essa imagem do enraizar no mundo, nessa fase dos 21 aos 42. Então, a gente está buscando o nosso lugar no mundo. A gente ainda está muito agitado, muito ligado a ter experiências e sensações, né? Com o corpo da libido, dos desejos muito ativado e dessa reação mais forte, né? De agressividade, então, se você conquista um cargo, um lugar, um namoro, você vai lá nas alturas, e se aí não dá certo, você cai lá nas profundezas, né? Essa equanimidade, a maturidade de sentir, assim, sem tanto flutuação, não acontece normalmente nesse tempo dos 21 aos 28. A gente ainda está muito, como a gente chama na antroposofia, astralizado, né? Que é aquela dimensão da alma que deseja e se apaixona e vai atrás, né? E não ama e pensa e coloca na balança, né?
Então, essa primeira, a gente está indo atrás do nosso lugar no mundo e a gente está nos preparando para a vida, né? A gente está lá, vai de manhã, faz faculdade, daí à tarde trabalha, daí à noite sai, daí já tem filho, às vezes, aí vira à noite, aí vai para balada, volta, faz não sei o quê, muda de profissão, vai, não sei, vai fazer mochilão, vai para não sei aonde. Então, é essa potência vital e de busca, mas ainda muito desorganizada ainda, né? Muito movimento, inquietação, muito próximo dessa astralidade. Deixa eu voltar aqui para vocês acompanharem, né? Então, a segunda é essa alma da razão e da índole, né? São duas qualidades, né? Então, seria essa instância psíquica intermediária. Ela é a instância intermediária dentro da instância intermediária que é a alma e que engloba esses 3 setênios, né? E que é a alma em nós. Então, a gente está fazendo esse movimento de afunilar. Então, ela está aqui no meio, né? Uma alma seria essa que está mais próxima do corpo físico, a outra dimensão é essa do meio, e a outra está mais vinculada ao espiritual, né? Então, ela está aqui, entre esses 3 estágios de consciência. E ela proporciona uma vida interior bem mais intensa, né? Bem mais interiorizada e não tanto ligada a sensações e processos astrais e corporais. Ela já se descola um pouco disso, né? Ela já se desidentifica um tanto dos processos corporais, né? Do prazer, desprazer, gosto, não gosto, né? Reajo sem pensar, sem metabolizar, assim, ela já faz esse processo do olhar mais à distância, assim, né? De desidentificar um tanto desse calor e desorganização das emoções e profundeza das emoções. Ela já está mais ligada à superfície, assim. Ela consegue ter esse olhar e essa vida interior que não está tanto ligado mais ao que vem do mundo, né? Ela vai para o que tem a ver comigo, o que tem a ver com os meus impulsos, o que tem a ver com como eu processo isso, né? Então vai abrindo esse espaço cada vez mais interior. E nesse setênio a gente tem essa busca por conquistar esse lugar que a gente foi buscar no mundo, no setênio anterior. Então, a gente tem uma crise dos talentos, né, ali nos 28 anos, e para quem conhece a astrologia, né, nos 29, 28, 29, 30, tem essa atuação do Saturno, o retorno de Saturno, então a gente vai passando por um funil, a gente não tem mais a disposição normalmente, né, de sair atirando para todos os lados e buscando tudo e fazendo tudo e de manhã até de noite, a gente faz um funil para entrar num lugar mais concentrado de experiência, né, num lugar onde você vai traçar uma meta e falar, bom, acho que o meu caminho é por aqui, então eu tenho que aprofundar, eu tenho que investir nesse lugar para conquistar, para me enraizar mesmo, assim, é como se antes eu estivesse buscando o terreno. E aqui você achou, então você abre, põe a semente, vai regar para enraizar lá, tá? E aqui também tem esse passo fundamental que é a integração do feminino e do masculino, arquetipicamente, né? Então também essa busca de complementariedade dentro de nós, né? De dar conta dessas polaridades, né? De tentar encontrar mais esse caminho do meio entre o dentro e o fora, né? O feminino em nós e o masculino em nós. E nessa terceira fase, que
Está lá no título da nossa série, A Alma da Consciência. Segundo Steiner, é o nome que ela tem, né? Que é a alma da consciência. E ela é, então, essa terceira fase, nessa instância psíquica mais próxima do espírito. Ela traz e dá, pelo processo de atuação dela, identidade e sentido de propriedade de si mesmo. É muito forte, né? Identidade e sentido de propriedade de si mesmo. Então, ela é no cálice, né? Ela nesse movimento, né? Dos três, a primeira, a alma da sensação está mais próxima do corpo, a segunda, a alma da razão e da índole, é o intermediário aqui. Ela já se desidentifica um tanto ali do que o corpo produz. E a terceira, que é a alma da sensação, ela abre para o espiritual. Ela está em contato profundo consigo mesmo e está fazendo esses pontos de contato com o que vem do espírito, com os impulsos, ideais, valores, caminho biográfico, né? Metas, tarefas, valores morais, né? Então, ela está muito vinculada a esse espírito, né? E aí a gente tem, biograficamente, a gente tem essa tarefa de chegar na essência e mais fundo em nós mesmos, né? E aí encontrando esses outros lugares, essa propriedade de si mesmo, né? Esse processo de individuação. Quem eu sou no mundo? O que eu vim fazer? Qual que é meu lugar e aonde é que eu vou poder, de fato, com o que eu vou me comprometer para conseguir dar os meus frutos maduros? Então, se no outro movimento a gente então faz esse movimento de colocar a semente, enraizar e conquistar esse lugar, aqui a gente consolida esse lugar. Então já está crescendo, né? Você está construindo um edifício nesse lugar, né? Você está construindo no mundo, sabe aquela imagem, né? De quanto mais uma árvore é frondosa e forte, mais fundo as raízes dela estão na terra. Então, você vai realmente encontrando o seu lugar no mundo, na família, dentro, né, da sua família, da família de onde você veio, né, com quem que você vai, quem são os seus interlocutores, o que de fato você faz, qual é a sua essência, quem é você, que tipo de árvore, que tipo de fruto você é, né? Você é uma macieira, você é uma mangueira, você que tipo de clima, de ambiente é necessário para você poder florescer. Então, é esse movimento que a gente faz na biografia, a gente vai cada vez mais interiorizando. Lembra o gesto de ontem, esse gesto que a gente vai interiorizando e, ao mesmo tempo, quando vai interiorizando, você cria esse cálice e abre para essas outras dimensões. E aí não é à toa que ela tem o nome de alma da consciência, né? Porque a gente falou que o pensar, o espírito, né, está muito ligado à consciência, né? Esse pensar vivo, esse pensar do humano, né? Essa capacidade de analisar e de ter consciência sobre si, sobre os processos e sobre as atitudes. E aí, então, vamos lá, um pouco mais na alma da consciência, né? A alma da consciência, ela é tanto um passo de desenvolvimento individual, quanto um passo de desenvolvimento da humanidade. Então, eu vou falar o que ela é, depois eu converso mais um pouquinho com vocês, né? Ela é uma aquisição do mundo moderno, né? No sentido do desenvolvimento da humanidade, não individual. Todo indivíduo moderno vive imerso na atmosfera cultural da alma da consciência, segundo a antroposofia, né? O apelo do nosso tempo globalizado é que cada indivíduo assuma sua autonomia e sua idiosincrasia, que é aquilo que a pessoa tem de mais próprio, e que supere as tendências coletivizantes de raça, de grupo religioso, de língua ou de nacionalidade.
apela para uma universalização dos indivíduos e para a sua autonomia como tal. Esse indivíduo moderno é o herói que percorre a caminhada em busca da sabedoria de vida. Então, o que é isso, né? O nosso tempo, ele traz essa possibilidade da gente se vincular a nós mesmos, que traz esse egoísmo, né? Que é a contraparte disso, esse egoísmo, né? É essa individualização. Eu sou. Eu não tenho que ser aquilo que a minha família quer que eu seja, que a minha raça quer que eu seja, que o meu país quer que eu seja, que a minha religião quer que eu seja, que o meu grupo de amigos de pertencimento quer que eu seja. Eu não tenho que seguir essas regras. Eu não sou alguém porque eu pertenço a algum grupo de reconhecimento. Eu sou alguém porque eu sou. E quem eu sou? Quem eu sou, né? Eu sou, quais são os meus valores? Qual é a minha essência? Então a gente vai percebendo, né, que a noção de comunidade, né, ela foi passando dos grandes grupos, ela foi perdendo força cada vez mais, né? Aí o indivíduo é cada um. Os apartamentos, né, das grandes aldeias, agora a gente vive nos microapartamentos, né? Muitas vezes pessoas moram sozinhas, né, e vão dando destino individual às próprias vidas. Isso é muito bom de um lado, né, no sentido da luz, de que é preciso que a pessoa tenha muita consciência de si e saiba ser o seu próprio guia e o seu próprio mestre, para depois atuar em grupo, nas comunidades, mas de uma forma onde seremos comunidades de indivíduos, e não uma comunidade que apaga os indivíduos e que está acima deles. Esse é o chamado do nosso tempo enquanto humanidade. A gente não chegou no tempo das consciências espirituais ainda, a gente está formando o cálice, né? E tudo que está acontecendo com a gente agora, inclusive a pandemia e todo esse movimento, né, para levar a gente mais para dentro ainda e ultrapassar essa noção de que eu vou cuidar só do grupo que eu gosto, hein? Só daquele que eu pertenço. Não, eu vou cuidar e eu pertenço a toda a humanidade. E toda a humanidade sou eu. Então, como é que eu estou ligada a esse destino e esse destino está ligado ao meu? Porque não importa, né, agora mais eu cuidar de mim e da minha filha e do meu marido e, né, não estou nem aí com o resto, não faz parte, que não quero nem saber. Não, se eu não cuidar do resto também, uma hora essa água vai bater em mim, né? Só que para eu estar no mundo, eu preciso saber exatamente o meu lugar. Então, isso é uma crise muito grande que a gente passa na biografia num sentido estrito. Em 7 anos, a gente vai viver essa crise muito forte e esse chamado de amadurecimento e metamorfose. E na humanidade, nessa era atual, a gente está passando por essa crise assim, né? Muito fortemente, o mundo está pedindo para que a gente saiba qual é o nosso lugar e saiba que não adianta se eu sou brasileiro, se eu sou alemão, se eu sou chinês, se eu sou fulano, se eu sou evangélico, se eu sou ateu, se eu sou antroposófico, se eu sou católico, não importa. Importa que somos todos parte da humanidade, né? Somos todos seres que importam em sua individualidade. Então, dito isso, a gente vai compreender que dentro da alma, ou das almas, existem as faculdades dessa alma humana, né? Ela também é trimembrada, né? Ela também tem processos de manifestação e
e percepção, são estados de consciência, né? Eu adorei essa imagem, foi minha prima que me mandou de um livro que é uma moça que fala de alimento, movimento e alma, uma nutricionista que usa antroposofia também, mas não só como base, e essa imagem, né, de que tem as três instâncias, as três faculdades que estão ligadas aos três sistemas de funcionamento orgânico, e também tem essa imagem aqui, ó, da lemniscata, da integração dos dois polos através desse polo intermediário, né? E aí é como se tivessem três reflexos, três possibilidades de consciência dentro da alma, né? Uma está mais ligada ao pensar, que é mais ligada ao espiritual, que é o sistema neurosensorial. A outra ao sentir, que tem mais a ver com o sistema rítmico, né? Como analogia no nosso corpo, coração e pulmão. E a outra instância, o querer, o agir, que está mais ligado ao sistema metabólico motor, né? Aos membros e ao sistema reprodutor. E aí aqui o pensar, então, ele tem a ver com esse estado de consciência de estar acordado. Está ligado ao cérebro, né? A cabeça, e esse sentir elaborado. É o espírito em sua elaboração consciente, né? Então, esse espírito, o sentir elaborado, né? Isso aqui é complexo, né? É toda uma psicologia steineriana aqui, né? A gente entra no âmbito da psicologia antroposófica e também da biografia, né? São esses dois lugares. E esse sentir elaborado, a gente falou numa live que a gente deu, né, sobre a consciência crística, do pensar do coração. Esse sentir elaborado é um sentir que é metabolizado, transfigurado pelo pensar, né? Então, a gente não só simplesmente sente, a gente vai pensar sobre o que sente, vai reavivar, vai trazer vida e calor para o pensar, né? Esse sentimento, ele direciona o pensar, né? Ele traz o sentido ético, moral, o sentido de compaixão no pensar. Não é um pensar alienado, né? Você pode usar essa grande faculdade para qualquer finalidade, né? Bomba atômica, nazismo, enfim, você pode usar toda essa maquinaria aqui, ó, para qualquer finalidade. O sentir elaborado que entra no pensar, ele dá finalidade do bem, do bom, do belo, do verdadeiro ao pensar, né? Ele traz a ética e a moral para esse pensamento. Isso é bem importante. O sentir tem a ver com esse estado de consciência do sonho, né? E ele se transfigura no corpo pelo gesto, pela fala, pelo afeto, né? Ele não está tão acordado. E é esse querer elaborado, né? E medeia lá os dois polos, né? Então, vamos pensar nesse querer elaborado. Vai vendo que essa noção de metamorfose, né, que é mudança total da forma sem perder a essência. Então, se o pensar é um sentir elaborado, o sentir é um querer elaborado. A gente vai indo para oitavas acima da nossa experiência, elaborando e trabalhando em cima daquela matéria bruta anterior, né? Por isso, evoluir, né? Mudar de patamar. Então, o querer elaborado, né, o querer a ação, esse metabólico motor é totalmente inconsciente. Então, a gente
Você reage, é o corpo que gosta, não gosta, se apaixona, não apaixona, vai, não vai, é agressivo, sentiu dor, pá, pum, resolve e dá de volta, né? Esse querer elaborado é calma. Deixa eu ver aqui o que eu estou sentindo, deixa eu ver o que eu estou fazendo, na verdade, né? Não é o que eu estou sentindo, é o que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo isso? Meu Deus, por que eu reagi assim? Aí você vai vendo que, calma, isso aqui é raiva, isso aqui é porque alguém fez isso comigo e eu reagi desse jeito. Então, vamos ver como que eu elaboro a experiência. É esse querer elaborado, né? A experiência de sentir e estar no mundo com os outros. E o querer, terceiro estado de consciência da alma, é esse estado de consciência do sono, é inconsciente. Tem a ver com a motricidade, né? Por isso eu faço esse gesto, né? O movimento, e a gente está ali em contato com o mundo, com as pessoas, com os lugares, com os sentidos, né? E faz mais parte da natureza, de estarmos mergulhados na natureza, né? O que liga o homem à condição biocorpórea, né? Esse grande órgão sensorial que é o nosso corpo, né? Então, é isso, é papum, eu vou experimentar, eu vou estar no mundo, eu vou entrar em contato, eu vou ver, sentir e viver de fato, né, no mundo, na natureza, não dentro de mim ou para além de mim. E isso ainda é muito inconsciente em nós. É o polo mais inconsciente em nós. A gente vive e depois vai perceber o que aconteceu, né? É automático. Então, pensar, sentir e querer. Aí eu trouxe aqui para a gente fechar isso aqui, né? E de novo contemplar. Eu trouxe ontem, trouxe hoje de novo. Muito do que eu trouxe aqui tem a elaboração, né? Eu fui trabalhando com os conceitos desse livro que eu já falei ontem, do Wesley Aragão de Moraes, Medicina Antroposófica, um paradigma para o século XXI. Eu aconselho, assim, até o último fio de cabelo esse livro, para quem quiser aprofundar. O ser humano extrapola espiritualmente o mais complexo dos animais. Na medida em que desenvolve uma autoconsciência própria, que determina um senso biográfico, ou seja, um eu que percorre a existência e que, acima dos ímpetos animais e instintos, é capaz de amar, de pensar, de calcular, de elaborar sentimentos realmente humanos, tais como esperança, fé, emoção e criatividade artística, capacidade de filosofar e de questionar a si mesmo e ao mundo em que vive. Essa dimensão humana extrapola o natural, o animal biológico, e lança o ser humano em direção à esfera do espiritual, entendida esta como a esfera da autoconsciência pensante no homem. Então, para a gente chegar a este lugar, já vou entrar aqui, gente, para a gente chegar a esse lugar da autoconsciência pensante no homem, esse lugar onde o Steiner diz em que somos realmente livres, e que podemos escolher e amar, a gente precisa trabalhar com essa dimensão da alma. A gente precisa ter a consciência dessa alma, né? Cada vez mais acordar as consciências e trabalhar essa alma, né? Realmente trabalhar com essa matéria-prima que nos faz viver no mundo, estar no mundo, encarnado, encarnar o espiritual e estar no mundo e perceber e elaborar o que é estar no mundo, que é o animal em nós que
que permite isso, né? O terreno, o espiritual, e a alma está ali como esse lugar riquíssimo, é um portal, né? E que estamos no mundo enquanto humanidades, indivíduos pertencentes a essa humanidade, nesse chamado de desenvolvimento que é a alma da consciência, que é realmente encontrar o seu lugar, entender quem você é, lapidar esses impulsos da alma, esses estados de consciência da alma, e cada vez mais para dentro, interiorizar, se descolar do corpo, entrar em consonância e ressonância com as consciências espirituais e poder agir no mundo com mais consciência e não só reagir, né? Agir com consciência. Agir, pensar, sentir e agir com consciência e estando enraizado no mundo. Não adianta estar fora do mundo. Por isso que a antroposofia é um caminho de conhecimento e uma corrente espiritual que fala a todo momento: você só é humano e só vai cumprir a sua tarefa espiritual se você estiver enraizado no mundo e em contato com esse espiritual em você. Se você estiver fora do mundo, você não vai conseguir, né? Muitas vertentes no passado, principalmente, né? Vamos sair do mundo, vamos formar uma comunidade, vamos ficar lá meditando e vamos para fora do mundo. Vamos, né? Ou vai para o monastério, ou vai usar substância que tira a pessoa de estar no mundo com os outros e no trabalho e realmente nos grandes desafios. A antroposofia quer um homem encarnado, um homem espiritual encarnado. Isso é central, né? Aquela ideia de imanência dos três polos. Gratidão. E agora eu vou abrir e vou lembrar a Elza que ela disse que ela tinha uma coisa para contar. Eu vejo bem isso para a Universidade do Ser. Eu sempre falei que eu queria que a Universidade do Ser fosse uma comunidade, mas eu não queria ir para o meio do mato, e não porque eu não gosto de mato, muito pelo contrário, eu adoro mato. Mas uma comunidade urbana, eu quero estar no centro da coisa, do urbano, para ter um canal mesmo, sabe? De dizer, é possível viver de uma forma diferente. Ainda não sei como é que isso vai se manifestar, mas enfim, vamos às perguntas. A gente pode até ir no meio do mato, mas no meio do mato onde estão os outros também, né? Não no meio do mato onde você fique lá um ermitão, né, que não se relaciona com as questões do mundo, né? Exatamente. E eu anotei aqui, completei a frase que você falou sobre uma comunidade de indivíduos maduros, autônomos e corresponsáveis pelo coletivo, né? Porque é isso também, né? Essa questão dessa figura centralizadora que é meio que um guru, que cuida de tudo, que cuida de todos, não está mais nesse tempo, né? Esse guru está dentro de nós, né? E aí, esse desenvolvimento desse guru interno que vai, sabe? Sei nem qual é a palavra, reverberando, né? E liberando os outros também dessa responsabilidade de fazer pelo outro. Não, cada um faz por si e todos fazem pelo todo, né? Pelo coletivo. Enfim, é uma viagem aqui. Vamos às perguntas, senão eu fico aqui empolgada e não paro mais de falar. Deixa eu ver que eu tinha marcado uma pergunta da Cíntia para não perder. A Cíntia, oi Cíntia, tudo bom? A Cíntia pergunta assim: como coletivo, enquanto seres humanos, Karina, será que estamos na crise da autenticidade, que na biografia humana se dá aos 42 anos? Entendeu a pergunta? Eu entendi, estou pensando aqui. Diria não, que tá. eu diria que não. Eu diria que a gente está mais próximo da crise existencial que se dá aos 35, porque a crise da autenticidade nos 42, ela está muito madura já.
né? Na biografia, a gente tem a crise existencial aos 35, e é onde a gente passa por um limiar que tem mais a ver com o que a gente chama de karma solar, ou futuro da nossa vida, o caminho do futuro, né? Depois a gente tem um chamado de impulso de desenvolvimento, um chamado vocacional, depois a gente tem um nó lunar, que é um reposicionamento da missão de vida, e depois de tudo isso a gente tem a crise da autenticidade, é o fim, é a cereja do bolo, é o canal de parto, a crise da autenticidade. Você já sabe quem você é, você já passou pela crise dos talentos, a crise existencial, e aqui é como é que eu vou dar a melhor forma para essa essência que eu já sei que tenho. Eu acho que, como humanidade, a gente, até no sentido da era mesmo, a gente está mais no início desse caminho, que a gente vive aqui no humano em 7 anos, a gente está mais no início disso do que no final e já para dar o pulo do gato ali. A gente ainda tem muito caminho pela frente, né? Eu acho que a gente está mais na crise existencial, né? Eu preciso deixar o passado e encontrar a estrada que vai me levar para o futuro. A gente está nesse tempo. E é um tempo nevrálgico, né? É um ponto de inflexão, assim. Ou a gente faz, ou a gente faz. Não dá mais para voltar para o passado. E aí todo mundo aqui sabe o que isso significa enquanto os desafios humanitários que nós temos hoje, né? Naturais, ambientais, morais, éticos, né? Cooperativos, enfim. Tem uma pergunta aqui da Eliane Castro, que fez o biográfico com a gente em janeiro. Muitas esperanças nos grandes desafios individuais e coletivos. Fiquei pensando na educação das crianças, na família e nas escolas. Qual o caminho será possível? Ah, eu acho que é só uma reflexão. Não sei se é uma pergunta para você. Você quer falar algo sobre isso? Tem uma máxima no Steiner, né, que as escolas Waldorf, que são escolas inspiradas na antroposofia, mas é uma inspiração para todas, né? Que é a nossa maior tarefa é de formar seres humanos livres, capazes de encontrar seu próprio destino por si mesmos. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Formar seres humanos livres tem a ver com você desenvolver essas habilidades, né? Deixar com que a pessoa se desenvolva nesses âmbitos para além do material, né? Que entra em contato consigo mesmo. Pergunta aqui, a pergunta da Isméria. Obrigada, eu não tinha visto. O que é mente na antroposofia, Karina? A mente, assim, segundo o meu ponto de vista, ela inclui essa dimensão espiritual, né? Ela está vinculada ao pensar, mas ela não tá localizada, ela usa o cérebro como anteparo corporal para agir, né? Que é o pensar, né? A mente tem a ver com o pensar e com a consciência, né? Ela é muito mais do que a atividade cerebral. Ela está vinculada ao nosso sistema nervoso que permeia o corpo inteiro, né? E é a atividade do eu, né? Do eu. Então, esse pensar que é uma grande maquinaria, que a gente tem o cérebro ali como máquina biológica para fazer isso acontecer, né? Tem o que vem como sentir elaborado, né? Ressoa o sentir, né? O coração, e possibilita a atuação da consciência, que é esse eu, né? Que está para além do processo pensamental. Então, a mente está aqui, né? Nesse mais amplo, que são os órgãos do sentido daqui, mas são os órgãos suprasensoriais, né? Que são invisíveis, que são nossa atuação desses corpos invisíveis, principalmente do eu e da atividade pensante. Ficou complexo, mas é uma pergunta complexa essa. Eita, é coisa. E assim, acho que, né, algumas coisas vão encaixar agora, outras vão levar mais um tempo.
confiemos, né? Confiemos no processo. Muita gratidão aqui, muita gente agradecendo. Eu vou fazer mais uma última pergunta para a gente encerrar, tá? O nascimento, se der tempo eu conto, Flávia. Se não der tempo, depois eu conto. O nascimento prematuro é a pergunta da Tereza. O nascimento prematuro implica em algo nessa trajetória? O nascimento prematuro tem muito a ver com o caminho biográfico dessa pessoa, né? Com o que ela vai precisar viver nesse inicinho de vida, né? Como determinação kármica, é um termo da antroposofia, né? Até os 21, a gente está nesse tempo de determinação kármica daquilo que a gente precisa passar para ser quem a gente vai ser, né? Então, o nascimento prematuro vai implicar, né, nesse corpo físico que foi liberado muito antes de estar maduro do corpo da mãe. E vai ter que, né, passar por desafios muito grandes para conseguir se solidificar, né, no mundo, enraizar no mundo no sentido de vingar, né? Então, isso vai ter reverberações para a vida inteira da pessoa, né? Boas e complicadas, né? Aí a gente vai ter que olhar como é que isso foi se dando no desenvolvimento biográfico dela. Gratidão a todos que estiveram, todas que estiveram presentes. Muito obrigada, Karina. Eu acho que vai dar tempo de eu contar a experiência do Robert, porque ele é o grande muso, eu digo que ele é o grande muso inspirador da Universidade do Ser. Robert Rapp, a partir desse livro, não por acaso, o nome é Consciência, é a Resposta. Eu tive contato com esse livro em 2013, e lendo esse livro eu tive a nítida impressão de que ele estava conversando única e exclusivamente comigo, porque ele me trazia respostas para questionamentos que eu não ousava nem verbalizar, de tão loucos que eram no ambiente em que eu morava, né, em que eu vivia. E aí, no Réveillon de 2013 para 2014, eu fui passar o Réveillon lá, como eu comentei, acho que anteontem, no espaço dele. Ele faleceu ano passado, lá em Elza, Araçoiaba da Serra. você tinha 42? Aham, exatamente, amada. Exatamente aos 42 anos. E aí, passamos 4 dias, 70 pessoas, nesse retiro de Réveillon com o Robert. Ele dava 2 palestras no dia. Eu acho que ele falava no nível eu não sei em que nível é desses que você falou, mas não era no nível cognitivo que a gente está acostumado, não. Era um nível acima. Porque as palestras dele duravam, às vezes, mais de 2 horas e a gente tinha a sensação que tinha passado 40 minutos. Então, assim, era algo muito forte. Ele dava 2 palestras, uma pela manhã e uma à tarde. E o restante do tempo era livre para fazer atividades. Passamos 4 dias nesse retiro, ouvindo ele 2 vezes por dia. Quando foi no dia 1 de janeiro, ia ter a última palestra pela manhã, às 10 horas da manhã. E estávamos um grupo pequeno conversando, eu, mais alguém e uma moça de Brasília. E durante o retiro, o tema do retiro era algo relacionado ao amor. Algo relacionado à consciência e ao amor. E eu já estava apaixonada por ele, né? Pelo livro, por tudo que eu tinha sentido e ouvido dele, mas ele precisava arrematar isso, não era só aquilo. Quando a gente estava num grupo conversando antes dessa palestra, ele chegou. E ela estava contando que ela morava em Brasília e ela precisava ir para o shopping Sorocaba, eu acho que era uma cidade que tinha próxima, pegar um ônibus para ir para o aeroporto de Campinas, senão ela ia perder o voo. Mas dia 1 de janeiro, a gente não estava conseguindo carro, não estava conseguindo táxi, não estava conseguindo nada. Tinham várias pessoas no evento com carro, mas todas esperando a última palestra do Robert. Ou seja, todas com desculpas justificáveis de que não podia deixar ela porque estava na palestra. Ele chegou e a gente estava nesse papo de como que ela ia resolver isso. Ele perguntou o que estava acontecendo. Eram umas 8h30 da manhã. Aí ela contou. Ele olhou para ela, ele em pessoa, olhou para ela e fez:
Sua mala está pronta? Está onde sua mala? Está pronta, está no quarto. Ele vai buscar, eu vou lhe deixar lá. Eu parei assim, eu me emociono toda vez que eu ouço isso, que eu lembro disso, sabe? Ele pegou a chave do carro, quase 9 horas da manhã. Dava mais ou menos 1 hora, gente, para ir voltar da onde a gente estava para esse lugar. Ele pegou o carro, ele botou ela e a mala no carro, ele foi no shopping, deixou ela no shopping, e ele voltou a tempo de dar a palestra. Ele mostrou na prática o que era o amor em ação. Tudo que ele tinha falado durante aqueles 4 dias, ele agiu de acordo. E aquilo, para mim, foi algo impactante, sabe? E é uma coisa que ele dizia assim, para a gente se perguntar nas situações, como eu posso ter amor aqui? E eu me lembro dele, nem sempre. Claro que a gente, às vezes, como você fala, está muito identificado com as questões da alma e, às vezes, passa batido. Mas ontem eu acordei com essa memória muito viva, sabe? Muito ativa, muito... E de gratidão por ele ter me inspirado, porque se hoje a gente está aqui com você, isso poderia estar acontecendo de outra forma, mas se está nesse contexto, foi por ele, pela inspiração que veio dele também, né? Gratidão ao Stein, gratidão a todo mundo que veio depois dele, mas também por ter esse espaço que foi movimentado a partir desse movimento dele. E eu fiquei pensando, sabe, Karina, que no meio de tudo isso que a gente está vivendo, no meio de tudo isso que a gente está atravessando enquanto humanidade, eu acho que eu posso falar por você também, porque eu sinto esse amor da forma como você traz, é o que a gente pode fazer nesse momento. Lembrar as pessoas que a gente não é só um corpo, que a gente pode viver o luto das pessoas que estão indo embora, mas que elas não se foram para sempre. Então, esse conhecimento nos ajuda a lembrar disso. Nós não somos só esse corpo físico. Nós somos mais que esse corpo físico. E isso, por isso que eu fico tão agoniada querendo que isso chegue para mais pessoas, porque é um alento saber disso nesse momento. Em lutar, sentir a dor, mas lembrar que há algo para além disso. É isso. Eu acho, sabe, Elza, tão bonito, né? Porque esse teu depoimento fortíssimo, ele essa energia de inspiração, né? Assim como ele, eu fiquei pensando, né? Cristo certamente faria exatamente o que ele fez. Então vamos lá que eu vou te levar e volto, porque gente, tem a ver com ação no mundo, né? Ativação do eixo do eu tem a ver com agir esse amor, com agir. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar amanhã, né? Com esse protocolo de despertar e ativação do eixo do eu. Então, tem a ver agir, né? E não pensar ou sentir que poderia. Tá, mas então faça, né? Deixe isso consciente e haja, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Eu acho que faz parte disso tudo. Então, te agradeço muito também por esse relato. Fiquei aqui muito emocionada e então que a gente consiga acessar esse novo patamar aí. Exatamente. Obrigada, viu, gente? Gratidão.